Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração à Nossa Senhora da Piedade ou alguma sugestão? Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. O número é 31 99642 8473. Muitas pessoas que querem cultivar plantas em casas acabam optando pelas suculentas. A popularidade dessas queridinhas é tanta que tivemos que convidar a Adriana Calais, produtora de suculentas, para conversar com a gente. Bom dia, Adriana. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninho. Um beijo enorme para essa audiência maravilhosa que está nos acompanhando. Muito obrigada por esse convite. Nós que agradecemos. Feliz de estar aqui com você. Nós que agradecemos, uma alegria ter você conosco. Adriana, para a gente começar, o que são suculentas? Suculentas são plantas de clima semiárido e elas tiveram uma resistência na sua sobrevivência, que é acumular água. Então, é uma planta que a gente precisa não ter aquele cuidado exagerado, regar moderadamente, porque ela já possui água no seu corpo. E aí, ela pode ter água tanto na folha, quanto no caule, quanto na raiz. E aí, isso que a torna suculenta, é ter essa parte gordinha em alguma área do seu corpo, para sua própria sobrevivência. Isso que eu ia te perguntar. Para ser suculenta, tem que ser todo mundo gordinho. Gordinho, não só nas folhas, como a maioria das pessoas acreditam que seja, mas na raiz ou no caule também. Entendi. Adriana, por que você acha que as pessoas pegaram tanto gosto pelas suculentas? Cuidar de alguma coisa já é muito gostoso, né? E as suculentas, elas não exigem tanto cuidado. É uma planta que, na verdade, é difícil de matar. E na época das nossas avós, das nossas mães, que eles moravam naquelas casas com grandes quintais, as pessoas tinham planta para fora dentro de casa, né? E hoje a gente mora em apartamentos, pequenos locais, e é uma forma da gente resgatar essas plantas trazendo para dentro de casa. Além de que é muito gostoso essa sensação de ter companhia, decora a casa, tá na moda, existem mais de 22 mil espécies, então é um item que é colecionável. Então, são vários fatores que fizeram as suculentas entrar nessa preferência aí. Olha, menina, que quantidade de variedade, nem eu sabia dessa variedade tão ampla. Quais são as suculentas mais populares? Olha, as suculentas mais populares são aquelas presentes na casa das vovós mesmo, que são as mais fáceis de reprodução. O que faz justamente uma suculenta se tornar popular é a sua facilidade de reprodução. Então, ela cresce rápido, ela dá muda por folhinha, né? Só a gente pegar uma folhinha, já colocar ali no substrato, vai nascer raiz e vai nos dar origem a uma outra plantinha. E aí, é isso que a torna de fácil cultivo, é as suculentas mais comuns. E tem uma vantagem, porque isso as tornam mais em conta no mercado também. Diferente das raras, né? Isso é importante. Elas são mais em conta no mercado. Ô, Adriana, como eu faço para manter minha suculenta saudável o ano todo? O segredo, ele está basicamente em 3 pilares. Primeiro deles, na rega. O que mais mata suculentas é o excesso de rega. Lembra que no início aqui eu disse que elas já possuem um gordinho em alguma parte do seu corpo? Uhum. Então a gente tem que regar com um espaço moderado de tempo. E a gente sabe que regar a suculenta é um ato que é gostoso, acalma, é meditativo. Então as pessoas querem regar toda hora, né? Não pode. O segredo é regar quando o substrato estiver 100% seco. E é uma planta que veio do deserto, né? Clima semiárido, então a gente já deduz que ela precisa de muito sol. Então, quase 98% das suculentas precisam de 5 horas de sol por dia. Então, esquece levar para o banheiro. Eu sei que um monte de gente deseja ter na sala aqueles arranjos bonitos no centro da mesa. Não dá certo.
E quando a gente fala que a suculenta é de meia sombra, quer dizer que ela gosta do solzinho da manhã. Então, basicamente, você entendendo esses cuidados, você já consegue reproduzir aí na sua casa. E um substrato poroso, aquele substrato que a gente rega e a água escoa. Entendi. Então, eu preciso de colocar no sol, na parte da manhã elas gostam. Água só na hora que eu perceber que o substrato está seco. E aí eu coloco elas na terra também. Existe algum solo específico ou somente substrato? Na verdade, a gente chama de substrato toda aquela matéria que vai compor a base para ela ficar, né? A terra, ela também é um substrato, mas a gente coloca como aliada outros componentes que ajudam nessa textura de porosidade, que é, por exemplo, o carvão moído, esse mesmo que a gente usa em churrasco, mas tem que ser novo, tá? Casca de arroz carbonizada, que é antifúngico também, tem silício, ele é enraizador, então ele vai ajudar essas suculentas a desenvolver com uma maior rapidez. Nós temos também a perlita, que dá uma textura porosa, e a vermiculita. Esses ingredientes é o que eu uso no meu substrato. Adriana, você já falou que no banheiro não vamos levá-la para o banheiro e nem para a cozinha também não. O melhor mesmo ela ficar, se eu não tenho um espaço aberto, uma cobertura ou um quintal, eu coloco, o ideal para a suculenta é ficar na janela? Na janela, sempre na janela. Tá, e para eu poder fazer por exemplo, outro dia eu estava na casa da minha mãe, você falou das vovozinhas, eu lembrei diretamente da minha mãe. A folhinha caiu, ela pegou a folhinha e colocou lá na terrinha. Aí eu falei, ué, mas pega, só colocando a folhinha na terra, ela pega? Pega por folha. E engraçado que às vezes eu levo o meu carro para lavar e o lavador me entrega um monte de folhinha já com raiz, porque ali pegou também, não tinha nem substrato, nem a terra. É muito fácil e é um meio de reprodução muito gostoso, porque você acompanhar o desenvolvimento daquela plantinha até chegar àquele estágio da adulta é uma delícia. Pois é, eu vou dar uns exemplos aqui, eu vou colocar na tela a foto do cacto Mickey e eu queria que você falasse dela. Esse cacto Mickey é um cacto diferente do que o nome parece ser um pouco atrativo para criança, né? Então, o cacto Mickey é uma suculenta que eu não recomendo para quem tem criança em casa, porque só de encostar o dedo ele já enche de espinho. Mas é um cacto de crescimento considerável, um pouco mais rápido. Ele é um cacto fácil de cuidar também e ele é comum. Então, você consegue encontrar muito fácil aí na sua cidade. Ele é igualzinho o Mickey mesmo. Bonitinho demais. A próxima foto que nós vamos colocar é do colar de pérolas. Colar de pérolas é meu recordista de perguntas. Colar de pérolas é uma suculenta que as pessoas erram muito o cultivo, principalmente da luminosidade. Porque eu estava falando assim, coloca essas plantinhas muito no sol, porque elas gostam. Mas o colar de pérolas é uma suculenta de meia sombra. Quando eu falo meia sombra, quer dizer que ele gosta daquele solzinho da manhã. Então, cuidado correto do colar de pérolas é colocar na meia sombra e colocar um substrato bem drenado. Se você colocar um substrato poroso, um substrato que não seja poroso aí, ele vai acabar morrendo, porque ele vai começar a acumular água e ele apodrece também. No mais, é uma suculenta que também gosta muito de água. Ô, Adriana, e esse colar de pérola, na medida que ele vai crescendo, ele vai ficando igual uma samambaia chorona, assim, vai até lá embaixo? Vai! E você quer um segredo para você ter o seu colar de pérolas sempre crescendo? É você colocar essas hastes que soltam no vaso, porque ela precisa do contato com o substrato para se alastrar. Então, o segredo está aí. Muitas vezes as pessoas querem colocar para fora e não percebem esse crescimento. Não entendi. É colocar as hastes, é o que está caindo? Isso. Aí você coloca para dentro do vaso, porque entrando em contato com o substrato, aquela haste vai
crescendo, se desenvolvendo. Se ela ficar para fora do vaso, ela estaciona um pouquinho. Entendi. A próxima que nós vamos colocar na tela chama Debbie. Debbie, essa é uma echeveria. Quando eu falo echeveria, quer dizer essas suculentas que têm esse formato de rosa. Por isso que muitas pessoas chamam de rosa de pedra. Não é uma suculenta, é um conjunto de suculentas que parecem ser rosas mesmo. E aí, essa é uma das mais suculenta comuns também, né, Adriana? Ela é super comum e ela é estratégica no arranjo. Depois eu quero conversar um pouquinho de arranjos também, porque ela dá um tchan especial. Vamos conversar. Vamos conversar de arranjo no final. A próxima que eu vou mostrar chama Black Prince. Black Prince é uma super tradicional. Ela tem uma característica que ela tanto se adapta à meia sombra, como ela se adapta ao sol pleno, né? Ao sol. E eu gosto bastante da Black Prince quando ela está no sol, porque ela fica com uma textura mais verde, mais negra, escura. E quando ela está na meia sombra, ela já fica mais verdinha. Então, eu gosto muito de brincar com essas opções de sol e meia sombra também, quando as plantas se adaptam. Adriana, essas plantas são venenosas? Se a criança pegar e botar na boquinha? Não. Algumas espécies, sim, muito poucas. E quando elas são venenosas, elas soltam um leite, que fica bem fácil para a gente conseguir identificar. Adriana, elas não são venenosas. Vamos falar dos arranjos agora. Qual a melhor forma de fazer arranjo e como que você gostaria de colocar esses arranjos aqui? Aqui na oficina das suculentas, a gente tem um segredo para arranjo. Na verdade, a gente consegue reproduzir em qualquer lugar. Você não precisa ser um hiper profissional para fazer um arranjo bonito. Mas existem técnicas que ajudam. Como, por exemplo, você fazer uma mistura de coloração muito grande. Não adianta você pegar uma suculenta que não... uma verdinha, né? E colocar uma outra verdinha do lado da mesma coloração. Então, o legal é você fazer contraste. Pega uma verdinha, pega uma rosa. E as suculentas, elas possuem muita textura também, né? Então, você pode pegar uma mais peludinha, você pode pegar uma mais lisa, pode colocar um cacto. E aí você vai brincando como se fosse um quebra-cabeça. As fotos estão mostrando um arranjo no tronco. E quando eu coloco nesses arranjos no tronco, tem um outro arranjo que está com sal, parece, com pedrinhas brancas. Não corre o risco delas morrerem porque ficou longe da água, alguma coisa assim? Não, não corre risco delas morrerem. Eu gosto muito de indicar esse arranjo no tronco, justamente porque o tronco é um item muito fácil. Toda hora a gente está vendo a prefeitura cortando árvores. Então, é um item que a gente consegue pegar ali de imediato se você pedir. Então, é um item barato porque você não paga por uma base. E aí, sobre as pedras, a oficina usa sempre elementos naturais. Então, as nossas pedras que a gente utiliza nesses arranjos são pedras que não estão pintadas. O que faz mal para as suculentas, para os arranjos em geral, por exemplo, são aquelas pedrinhas brancas, aqueles roxos, que eu não indico de jeito nenhum. Eu nem acho bonito esteticamente. E também porque quando pinta, sela, né? Aí a pedra não absorve a água para poder passar para a planta também, né, Adriana? Mas o que faz mais mal é a tinta mesmo. Aquela tinta, ela vai para o substrato, né? Adriana, as formas de reprodução, eu vou chamar um VT do berçário agora, enquanto ele passa, eu queria... então, só um minutinho, o BVT vai entrar. Antes do VT, vídeo berçário. Então, o nosso berçário, a gente faz com muito carinho, né? E a gente cuida das nossas pequenas folhinhas como se fossem crianças recém-nascidas, por exemplo. A gente não pega uma criança recém-nascida e leva para o sol, porque esse é o erro mais comum nos berçários. Então, o jeito certo é ter muita claridade e nada de sol. Por exemplo, o meu berçário ele é todo coberto com sombrite de
75% e com reforço. E à medida que o tempo está mais quente, a gente vai colocando mais sombrites para garantir essa segurança. E berçário a gente não rega, tá? A gente só umedece o substrato de 2 em 2 dias. Ah, então vamos ver o vídeo. Tá com dúvida de como a gente coloca a folhinha no berçário, não tá? Calma, vou te ajudar. Trouxe essa suculentinha aqui, conhecida como Adolphe, e eu vou tirar uma folhinha simulando uma queda dela na natureza, porque seria provavelmente assim. Olha só como ela caiu. Então, no nosso berçário, a gente vai induzir justamente esse movimento. Já vou pegar essa folhinha e vou colocar aqui para você conseguir identificar. Não tem nada de enterrar, não tente complicar, não tem nada de virar de cabeça para baixo, é da forma que ela cai. A gente está nada mais, nada menos do que reproduzindo como é na natureza. Gente, eu tinha certeza que eu tinha que fazer um buraquinho e enterrar. É porque é muito fácil, a gente quer complicar um pouquinho, né? É verdade, é muito fácil, a gente quer complicar um pouquinho. É exatamente isso que você falou, Adriana. Ô, Adriana, suculenta e cacto é a mesma coisa ou só são da mesma família? Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Mas eles são de famílias diferentes. Tem as famílias dos cactos e tem as famílias das suculentas. E quando eu devo trocar a suculenta de vaso? Ah, essa pergunta é muito fácil, ainda bem que eu trouxe algumas amostras aqui, que é bem simples. Olha só, pessoal, eu tenho essa suculenta, que é Echeveria perle, né? E aí, eu vou colocar a minha mãozinha desse jeito, um pouco tombada. E eu vou passar aqui, olha, tá vendo? À medida que eu vou rodando o vaso, se as folhas estiverem batendo nos meus dedos, quer dizer que ela está me pedindo para trocar de vaso. Então, essa aqui é uma suculenta que está falando, por favor, me dê um vaso novo. E aí ela está te pedindo um vaso maior por causa das raízes, isso? Ela está me pedindo um vaso maior. Mas mais tem um largo, segredo, não mais fundo não, mais largo. Mais largo, mas tem um segredo. As suculentas, elas gostam de ficar um pouquinho apertadas. Então, se eu colocar ela num vasão, ela vai crescer menos. Então, eu preciso colocar vasos aumentando progressivamente de acordo com o tamanho da planta. A raiz dela precisa ficar um pouquinho apertada. Entendi. Suculenta tem flor? Eu queria que você falasse sobre as hastes florais. Todas as suculentas, elas possuem flores, elas fazem parte do reino da angiosperma, e as flores das suculentas, elas são sempre discretas, como essas daqui. Vou chegar mais pertinho para vocês observarem, estão conseguindo ver? Tô. E essa haste floral, porque a gente fica na expectativa de tomara que floresça minhas suculentas, mas a haste floral, ela traz mais negatividade do que benefício para as nossas suculentas. Como, por exemplo, aqui essas flores é excelente para acumular pulgão e cochonilha, que são duas pragas que a gente não gosta de jeito nenhum. E a haste floral também, imagina para a nossa suculenta ter que manter essa estrutura das flores, quanta energia ela gasta. Então, quando a gente retira a haste floral, vou até tirar aqui, ó, a minha plantinha, ela gasta energia somente com a própria planta. E aí ela se desenvolve muito melhor. Mas a haste floral também tem seus segredos. Essas folhinhas aqui são excelentes para berçário. Elas possuem hormônio de crescimento e pegam com uma facilidade muito maior do que as comuns. E às vezes tem plantas até que só pegam por essa folhinha da haste floral, como por exemplo a glauca, que é muito querida. Outra questão da haste floral é que quando ela dá centralizada, como dessa planta, exatamente no meio, não na lateral, sua plantinha vai morrer. É a última haste floral dela. Então, quando eu vejo isso, que minha plantinha vai morrer, o ideal é eu arrancar ela fora logo, ou não tem jeito, ela vai morrer, já está condenada? Ela vai morrer, ela está condenada, muito difícil de acontecer de não morrer, mas sempre que a haste for centralizada. Eu deixo isso bem em destaque para vocês observarem. Coitadinho. E aí, o que eu faço? Eu faço
eu aproveito as folhas, porque eu já sei disso. Ai, coitada, eu tô aqui me condoída com a plantinha, sabendo já que ela vai morrer. Então, mas de todas essas folhinhas vão dar novas flores, novas plantas. Vão dar novas plantas. Então, é uma forma de continuarmos o ciclo, né? E a gente pode ver até que elas dão bastante broto também quando a gente corta a arte floral fora. Então, é uma forma de induzir novas mudas. Maravilhoso, Adriana. De tudo que a gente conversou, tem alguma coisa que você acha relevante que a gente não tenha falado? Eu gostaria de falar para as pessoas para colocar a mão na massa. Estar em contato com a terra é muito gostoso. Nessa época de pandemia, as plantas, elas suculentas em geral, têm levado bastante leveza para os nossos corações. Para quem está desempregado, é um item que é baratinho para começar um negócio também. Então, elas oferecem muita oportunidade. Muito bem, eu queria que você falasse da sua oficina, queria que deixasse os seus contatos, seu Instagram, suas redes sociais, para aquelas pessoas que querem comprar, que querem fazer a oficina, entrar em contato com você. Qual é? Então, eu estou localizada aqui na Orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Nós temos várias estufas em Carandaí, eu tenho a minha própria produção, ao todo são 12 estufas só de produção. E as minhas redes sociais da Oficina das Suculentas, no Instagram, nós temos o canal no YouTube que a gente ensina a fazer arranjo, nós ensinamos também a identificação de suculentas, se é de sol, de meia sombra, tem várias dicas e eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito bem, acompanha aí, tá aí no crédito, @Oficina das Suculentas, tudo junto, ou também pelo site Oficina das Suculentas. Isso? .com.br. Oficinadassuculentas.com.br. Isso? Isso mesmo, Moninha. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui pertinho de vocês. E eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Ah, joia demais, Adriana. Foi uma delícia conversar com você. Muito obrigada pela sua presença no Manhã da Piedade, viu? Muito obrigada a você. Um beijo enorme. Beijo. E nós aqui, gente, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Não saia daí.